Considere uma placa em cujas faces vamos estabelecer uma certa diferença de temperatura. Vista de perfil, chamaremos de L a distância entre a face da placa sujeita a uma temperatura θ1 e a face sujeita a uma temperatura θ2. L também é conhecida como espessura da placa. Agora, se observarmos a placa de tal maneira a observar a face sujeita a uma diferença de temperatura, definiremos como a área desta face. Muito bem. Ao estabelecermos a diferença de temperatura θ1, θ2, sendo θ1 maior que θ2, o calor flui através da placa por condução. A quantidade de calor que flui pela placa, pelo intervalo de tempo que demanda essa quantidade de calor fluir de uma face à outra, é dada pelo fluxo de calor. Fluxo de calor, quantidade de calor, dividido pelo intervalo de tempo para que o material conduza o calor de uma face para a outra. No sistema internacional, a unidade de fluxo é a mesma da unidade de potência, é o watt, joule por segundo. O fluxo de calor através de uma placa em regime estacionário depende da geometria da placa, da diferença de temperatura entre as suas faces e do material de que é feita a placa. Então, observe. O fluxo de calor é diretamente proporcional à área das faces sujeitas à diferença de temperatura. Inversamente proporcional à espessura desta placa. Diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as faces, θ1 menos θ2. E depende do material através de uma constante que nós vamos representar pela letra C, que é o coeficiente de condutibilidade térmica. Posso dizer que um bom condutor possui elevado coeficiente de condutibilidade térmica em relação a um mau condutor. O bom condutor, em geral de calor, é o metal. O metal, portanto, possui melhor condutibilidade térmica do que isolantes térmicos como a madeira, por exemplo. Essa lei é conhecida como lei de Fourier. Fluxo de calor através da placa, diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade da placa, diretamente proporcional à área das faces sujeitas à diferença de temperatura, diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as faces e inversamente proporcional à espessura da placa.